Olá, vamos falar sobre o saneamento básico. Vamos fazer uma revisão e a autocorreção. Vamos lá? Página 184. A importância do saneamento básico. Observe o cartoon abaixo. Aqui no cartoon nós temos a imagem das pessoas na praia tomando banho. O que esse cartoon retrata? Bem, está retratando as pessoas na praia, a criança olhando eles tomando banho no rio poluído e pensando que vai ficar doente. Então, são inúmeras situações. Número 2. O que está causando a poluição da água do mar? O que você acha que está causando a poluição da água do mar? Isso mesmo, são coisas que nós mesmos, as pessoas, jogam nas ruas, que vai parar no mar. 3. A água do mar apresentada no cartoon é adequada para o banho? Lógico que não, Essa água não está própria para o banho, tá? Ela está imprópria para tomar banho, porque está cheio de lixo, de esgoto, tudo que é sujeira. Então, não é apropriada para tomar banho. Cuidar da higiene do corpo e dos alimentos que consumimos é uma atitude que ajuda a manter a saúde. Mas será que podemos utilizar qualquer tipo de água para realizar essas atividades? Lógico que não, Não podemos utilizar qualquer água, para tomar banho, para cozinhar os alimentos ou para tomar. Ao refletir sobre essa questão, certamente você percebeu que a resposta é não. Para cuidar da higiene do corpo e dos alimentos, precisamos ter acesso à água potável. A água potável apresenta características adequadas ao consumo humano, ou seja, é a água que podemos ingerir e que não causa prejuízos à nossa saúde. Para que a água se torne potável, é necessário que ela passe por um tratamento. Esse tratamento, a distribuição da água tratada para a população, a coleta e o tratamento do esgoto e a coleta de resíduos fazem parte de um conjunto de medidas chamado saneamento básico. Entre outros objetivos, o saneamento busca prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você já ouviu falar em saneamento básico? Uns sim, outros não. Mas o saneamento básico é tudo isso, é um tratamento, é a distribuição de água, é a coleta e o tratamento do esgoto, a coleta de resíduos, o lixo, que produzimos em casa. Aí nós temos o tratamento de água. A água que utilizamos no cotidiano geralmente vem de rios ou de reservas de água subterrânea. Essa água pode conter agentes causadores de doenças e materiais que prejudicam a nossa saúde. Por isso, antes de ser utilizada pelo ser humano, a água deve passar por um tratamento, o qual é realizado nas estações de tratamento de água, que é o ETA. Aqui na imagem nós temos uma estação de tratamento de água, que é a estação de tratamento de água da cidade de São Paulo em 2017. Bem grande, Página 186. Aqui nós temos um esquema de como funciona a água até chegar, desde o início de tirar do rio, até chegar à nossa torneira. Estação de tratamento de água, ETA. Que tal conhecer uma ETA? Veja abaixo um esquema simplificado das etapas de tratamento da água que ocorrem em uma ETA. Primeiro, a captação. A água é captada dos rios e encaminhada à ETA. 2. A adição de produtos químicos. A água é armazenada em um tanque onde são adicionados produtos químicos como cloro, cal e sulfato de alumínio. Esses produtos eliminam diversos agentes causadores de doenças e preparam a água para a próxima etapa. 3. Floculação. No tanque de floculação, as partículas e impurezas presentes na água se unem umas às outras, formando os flocos. 4. Decantação. No tanque de decantação, os flocos formados na etapa anterior se depositam no fundo do tanque, onde ficam retidos. 5. Filtração.
A água é filtrada em um tanque com carvão, areia e pequenas rochas para remover as impurezas. 6. Desinfecção e fluoretação. A água recebe novamente cloro, que elimina agentes causadores de doenças, e também o flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária. E por fim, o reservatório. A água já adequada ao consumo humano é armazenada em reservatórios até ser distribuída para a população. Após ser tratada na ETA, a água é distribuída à população por meio de tubulações. Nas residências, a água pode ser armazenada em grandes recipientes, chamados de caixa d'água. Apesar de ser tratada, a água que chega às residências não pode ser consumida diretamente da torneira, pois durante o transporte e o armazenamento, a água pode adquirir componentes que prejudicam a saúde dos seres vivos. Assim, é importante fazer o tratamento caseiro da água antes de ingeri-la. Veja a seguir algumas atitudes que devemos ter em nosso cotidiano que contribuem para manter a água potável. Ela diz o seguinte: as caixas d'água devem ser mantidas tampadas e precisam ser limpas regularmente. Essa aqui, por exemplo, logo ficará limpa e poderá armazenar água com segurança. Aí o pai fala para o filho: aqui em casa só bebemos água após fazer o tratamento caseiro. Por isso, filtramos ou fervemos a água ou ainda podemos adicionar hipoclorito de sódio a ela. Aí sim ela está adequada ao consumo humano. Página 188. Água tratada, um direito de todos. A água tratada é essencial para a manutenção da saúde, certo? Mas será que todas as pessoas têm acesso à água tratada? Leia a manchete. População de Ananindeua vive sem saneamento básico e segurança. Apenas 26,89% da população do município recebe água tratada em casa. Cidade está com 0% de coleta de esgoto, segundo pesquisa realizada. Número 5. Sublinhe no texto 2 serviços relacionados ao saneamento básico. Você vai sublinhar no texto quais são esses serviços. Coleta de esgoto, né, e água tratada. É a água tratada e a coleta de esgoto. Sublinhe no texto. O que você pode dizer a respeito do acesso ao saneamento básico em Ananindeua? Bem, o acesso ao saneamento básico em Ananindeua é bem baixo, né? Muito abaixo. 7. Em sua opinião, quais são as consequências da falta de água tratada para a saúde da população de Ananindeua? Quando não se tem água tratada, provavelmente, né, vai ter doenças, não é uma água apropriada para o consumo. Você, como a maior parte da população brasileira, provavelmente abre a torneira e tem acesso à água tratada. No entanto, apesar de saneamento básico ser um direito garantido por lei, ainda existem milhares de brasileiros que não têm acesso à água tratada, como no município de Ananindeua, no Pará. Nesses casos, a água utilizada nas tarefas do dia a dia é obtida diretamente de rios, lagos e poços. Por isso, essa água deve passar obrigatoriamente pelo tratamento caseiro antes de ser consumida. Aqui nós temos um texto que ele diz alternativas de acesso à água potável. Leia a manchete a seguir. Purificador em sachê leva água potável a 20.000 pessoas no Jequitinhonha. Em alguns locais do Brasil e do mundo, inúmeras pessoas não têm acesso à água potável. O que fazer para modificar essa realidade? Isso pode ser feito por meio de empreendedorismo social. Para minimizar o problema global de acesso à água potável, algumas empresas
Desenvolver tecnologias que ajudam a transformar a água inadequada ao consumo humano em água potável, de maneira simples e acessível à população. Foi o que ocorreu em Jequitinhonha, nos estados de Minas Gerais, citado na manchete. Nesse caso, basta misturar o conteúdo do sachê na água e pronto. As impurezas presentes na água formam flocos e, em alguns minutos, depositam-se no fundo do recipiente. Em seguida, basta filtrar a água e ela estará pronta para o consumo. Além do purificador de água em sachê, em alguns locais da África são utilizados purificadores portáteis de água. Esse aparelho é equipado com vários filtros que removem as impurezas da água. Basta colocar o aparelho na água e sugar. Pronto, você tem acesso à água limpa e própria para o consumo. Aí nós temos uma questão. Qual é a importância social do desenvolvimento de tecnologias como a citada no texto? Bem, você observou que, por meio do empreendedorismo, criou-se uma técnica para fazer com que a água se tornasse potável, se tornasse boa para o consumo. Então, é muito importante que se desenvolva mais projetos como esse, que foi desenvolvido lá em Jequitinhonha, para que mais pessoas tenham acesso à água potável. Vamos para a página 192. Atividade. Número 1. Observe as amostras de água ao lado. Aí nós temos um copo A e o B. Letra A. Qual das amostras é adequado para o consumo humano? Qual é adequado para o consumo humano? Isso mesmo. É o copo com o líquido da letra B, porque ela está adequada para o consumo humano, porque ela está aparentemente limpa, ou seja, ela está livre de partículas e micro-organismos que possam prejudicar a saúde do ser humano. Isso mesmo, é o copo B. Letra B. O que pode ser feito com a amostra de água inadequada para o consumo para que ela possa ser ingerida pelo ser humano? O que você acha que pode ser feito? Ela pode passar por um tratamento, 2. Em alguns locais do Brasil e do mundo, a água acessível à população apresenta grande quantidade de sais e, por isso, não pode ser consumida. Letra A. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra a palavra secreta. Qual foi a palavra secreta? Muito bem, dessalinização. Isso mesmo, é a dessalinização. Utilize a palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. A dessalinização é o processo que remove o excesso de sal da água, tornando-a adequada ao consumo humano. Terceira questão, página 193. Todos os meses, Ana recebe a fatura de água. Veja abaixo a fatura que ela recebeu no início do mês de julho, referente ao consumo de água no mês de junho de 2020. Letra A. Quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Muito bem, foram consumidos 10 metros cúbicos de água, ou 10.000 litros de água. Letra B. O mês de junho tem 30 dias. Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidos aproximadamente por dia nesse mês? Muito bem, foram consumidos cerca de 333 litros de água por dia no mês de junho. Letra C. Observe o histórico de consumo de água na fatura que Ana recebeu. Houve economia de água em relação ao mês anterior? Observe. Houve redução no consumo de água, muito bem. Houve economia, houve uma redução, sim. Página 194. Tratamento de esgoto. Observe a fotografia abaixo. Aqui nós temos uma fotografia. É um esgoto de céu aberto em Cabrobó, Pernambuco, em 2016.
A água que utilizamos no dia a dia se mistura a detergente, sabões, resto de alimentos, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando o esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado de esgoto doméstico. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo. Por isso, ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, o ET. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios e mares, por exemplo. Aqui nós temos um esquema. Na primeira imagem está lavando a roupa, ela está dando a descarga e o outro está lavando a louça. Tudo isso vai para uma tubulação que vai parar na estação de tratamento de esgoto, página 195. Vamos para um esquema da estação de tratamento de esgoto. Número 1. O esgoto doméstico chega à estação de tratamento por tubulações. Em seguida, passa por grades que retêm materiais maiores como garrafas plásticas, pedaços de madeira e papel. Número 2. Em seguida, o esgoto passa para a caixa de areia, que retém materiais menores que não ficam retidos na etapa anterior. Número 3. Após a caixa de areia, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. 4. A parte líquida que sai dos tanques de decantação é encaminhada para o tanque de aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento de organismos microscópicos que se alimentam de matéria orgânica presente na água. 5. A porção líquida dos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário. As impurezas que ainda restam se depositam no fundo desse tanque. 6. A porção líquida que sai dos tanques de decantação não pode ser consumida pelo ser humano. No entanto, essa água é considerada menos prejudicial ao ambiente e geralmente é lançado nos rios e mares. Página 196. O esgoto gerado nas indústrias é chamado de esgoto industrial e deve receber tratamento diferente do esgoto doméstico. Já o esgoto pluvial é formado pela água das chuvas e pode ser encaminhado diretamente para os rios e mares, pois não precisa de tratamento prévio. Alguns locais não apresentam rede de esgoto. No entanto, isso não significa que o esgoto doméstico é liberado diretamente nas ruas, como retrata a imagem da página 194. Na página 194, nós temos a imagem de um esgoto a céu aberto. Aqui o menino fala com a mãe. Mamãe, o bairro onde moramos não tem rede de esgoto. Isso significa que o esgoto é lançado diretamente na rua? Ela responde, não, Fábio. Os resíduos produzidos em nossa casa são armazenados nas fossas sépticas. As fossas sépticas são compostas por tanques subterrâneos revertidos. Aqui nós temos a imagem, da fossa séptica. Número 1. No primeiro tanque, o esgoto é armazenado e os seres microscópicos começam a transformar a matéria orgânica. 2. O segundo tanque funciona como um filtro. E 3. No terceiro tanque, a porção líquida filtrada penetra no solo. Página 197. Saneamento básico e saúde pública. A falta de saneamento básico favorece a transmissão de muitas doenças. No bairro onde Paulo e sua família vivem, não há saneamento básico. Certo dia, a avó de Paulo o levou ao médico, pois ele estava com dor abdominal, diarreia e vômito. Veja a seguir. A médica fala o seguinte: de acordo com os exames, Paulo, você está com ascaridíase, é um tipo de verminose. A médica explica o seguinte: verminose é o nome dado a um grupo de doenças causadas por vermes.
Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimentos contaminados pelos ovos desses seres vivos. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como os seres humanos. Os ovos dos vermes são eliminados do corpo humano com fezes e podem contaminar a água e o solo, e também os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes pode causar verminoses como a ascaridíase. Página 198. 2. De que maneira a falta de saneamento básico pode ser relacionada ao problema de saúde do Paulo? É porque o saneamento básico, ele envolve o tratamento de água e a distribuição. Então, se não existe uma distribuição e um tratamento de água, Paulo logo ficará doente, né? Porque a água que ele está consumindo e os alimentos não estão sendo bem tratados. Além das verminoses, outras doenças estão relacionadas à ingestão de água e de alimentos contaminados, como as causadas por protozoários e bactérias que vivem no intestino humano. Aí nós temos a giardíase. É causada pelo protozoário Giardíase lamblia. O protozoário Giardia lamblia, que é na primeira imagem, ela foi obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 4.000 vezes. Na outra imagem nós temos a cólera. É causada pela bactéria Vibrio cholerae. Afinal, como podemos prevenir essas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico? De maneira geral, além do acesso ao saneamento básico, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação e com a higiene do corpo. Aqui nós temos exemplos de alguns cuidados que devemos tomar. Ingerir somente água potável, realizar o tratamento caseiro da água que chega à residência, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro e lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Olha que dica importante e muito legal. Página 199. Vamos de atividades. Número 1. As imagens a seguir representam as estações de tratamento de esgoto. Lembram? Acabamos de falar sobre as estações de tratamento de esgoto na página 195. Aí você vai enumerar. Letra A. Enumere as imagens de 1 a 5 na ordem em que ocorrem as etapas de tratamento de esgoto. Bem, na primeira imagem é a número 3. A número 3 é onde o líquido fica em repouso. Segunda imagem é o número 1, que tem o tanque com grades, né? Onde faz a separação dos materiais. Na imagem número 3 é o tanque de aeração. É o número 4. A imagem abaixo, caixa de areia, é o número 2. Tanque de decantação secundária é o número 5. Então ficou da seguinte maneira: 3, 1, 4, 2 e 5. Tudo bem? Letra B. Escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas, seguindo a ordem alfabética e descubra uma palavra secreta. A letra antes do M é isso, letra L. Antes do P, letra O. Antes do E, letra D. E antes do P, o O. Então, formou lodo. Muito bem, a palavra secreta é lodo. Letra C. Complete o texto abaixo corretamente utilizando a palavra secreta e a informação do item A. No tanque de aeração, identificado com o número 4, é o número 4, ocorre a transformação da matéria orgânica presente no esgoto. Como resultado desse processo, forma-se um material rico em nutrientes chamado lodo, o qual pode ser usado como adubo em plantações. Página 200. 2.
Leia a manchete abaixo. Principal causa de poluição da água, falta de coleta de esgoto, atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. Letra A. Quais são as 3 principais consequências da falta de coleta de esgoto no estado de Alagoas? De acordo com a manchete. Muito bem. É a poluição da água, prejuízos à saúde e ao turismo. São as principais consequências da falta de coleta de esgoto. É a poluição da água, prejuízos à saúde e ao turismo. Letra B. Converse com os seus colegas sobre o trecho sublinhado na manchete. Em seguida, produza o texto sobre o assunto no caderno. Não precisa você fazer esse texto, tudo bem? No seu caderno. Vamos para a terceira questão. Organize as letras seguindo a ordem numérica crescente e descubra o nome de uma doença diretamente relacionada à falta de saneamento básico. Você vai organizar. Então, o nome é leptospirose. Muito bem. Faça uma pesquisa sobre essa doença e complete corretamente a ficha a seguir. O agente causador da doença é a bactéria Leptospira interrogens. A transmissão é o contato com o solo ou a água contaminados com a urina de rato infectada com a bactéria, ingestão de água e alimentos contaminados com a urina desses animais, tá? Dos ratos, leptospirose dos ratos. Sintoma: febre, dores musculares, vômito, diarreia, dor de cabeça, entre outros. A prevenção é evitar contato com a água e solo contaminados. Página 201. Coleta de lixo. Aqui nós temos um cartoon. Ele está pensando o seguinte: vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio. Acho que não vai prejudicar ninguém. Olha a imagem e olha o que ele está pensando, que não vai prejudicar ninguém. E observe na imagem que mais pessoas na frente estão pensando como ele, porque o lixo também está vindo. Que problema ambiental está representado no cartoon? Muito bem, é a poluição dos rios. Ele está poluindo o rio, ele está descartando o lixo em lugar inadequado, ele está jogando os resíduos sólidos dele em local inapropriado. 2. Em sua opinião, a atitude do personagem está correta? Lógico que não. A atitude do personagem está completamente errada. Ele não pode descartar o lixo em rios, ele tem que procurar as lixeiras, locais adequados para o descarte. 3. Você acha que existem pessoas que pensam como o personagem do cartoon? Existem muitos que infelizmente pensam como o personagem do cartoon. Acham que podem descartar os lixos em qualquer lugar. Isso é totalmente errado, tá bom, aluno? Você já parou para pensar na quantidade de lixo que você e seus familiares produzem todos os dias? Para onde é encaminhado todo esse lixo? Diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no descarte de embalagens plásticas, caixas de papel, potes de vidro, latas de metais, restos de alimentos, entre outros. Esses materiais são chamados de resíduos sólidos. Página 202. Os resíduos sólidos devem ser descartados, recolhidos e destinados a locais adequados. Aqui a gente vai observar que temos caminhões que fazem a coleta seletiva e temos os materiais que não foram coletados vão para o aterro. Em alguns municípios, há locais com coletores seletivos para rejeitos, plásticos, vidros, metais e papel. Cada tipo de material é descartado separadamente de acordo com sua constituição no recipiente adequado. Então, aqui nós temos os coletores seletivos. Cada cor é para um resíduo diferente.
A coleta seletiva recolhe os materiais que podem ser reciclados e os encaminha a locais adequados como usinas de reciclagem. Os resíduos de papel, plástico, vidro ou metal que podem ser reciclados devem ser separados para a coleta seletiva. Os resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados devem ser separados para a coleta comum. É importante manter as lixeiras sempre tampadas para evitar que animais sejam atraídos pelos resíduos e também para evitar o acúmulo de água. Em geral, a coleta comum é realizada por caminhões especializados e de responsabilidade da prefeitura. Página 203. Vamos para as usinas de reciclagem. Nas usinas de reciclagem, os materiais da coleta seletiva passam por diferentes processos para que a matéria-prima seja utilizada na fabricação de novos produtos. Os resíduos sólidos que não podem ser reciclados nem reaproveitados são encaminhados ao aterro sanitário. Nesses locais, os resíduos são depositados sobre uma camada impermeável para evitar a contaminação do solo e cobertos por uma camada de solo para não atrair animais e evitar o mau cheiro. Durante a decomposição dos resíduos, são formados gases, que são eliminados do aterro por meio de chaminés. Alguns desses gases podem ser armazenados e utilizados como combustíveis em indústria. Olha que interessante. Os aterros são formados por várias camadas de solo e resíduos, intercaladas com uma camada de rocha e material impermeável. Essas camadas auxiliam a coleta dos líquidos e gases e impedem a contaminação das demais camadas e do solo. Há também a formação de um líquido poluente chamado chorume, que é recolhido e passa por um tratamento para não poluir o ambiente. Página 204. Produção e coleta de resíduos sólidos no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, em 2017 foram produzidas diariamente 214.868 toneladas de resíduos sólidos por dia no Brasil. Desse total, 196.050 toneladas de resíduos sólidos foram coletados por dia. Aqui nós temos um gráfico. As regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2017, mais de 75% do total de lixo produzido por dia foi coletado em todas as regiões brasileiras. No entanto, a quantidade diária de resíduos sólidos que não foi coletada nesse mesmo ano supera 18.000 toneladas. Essa realidade é preocupante, tanto no ponto de vista ambiental quanto social. Aqui nós temos na letra A. Qual região brasileira produziu e coletou a maior quantidade de resíduos sólidos por dia? E qual delas coletou a menor quantidade de resíduos sólidos em relação da quantidade produzida? Então, aqui nós temos a região Sudeste, foi a que mais produziu, mas também foi a que mais coletou. E nós temos a região Norte, foi a que menos produziu e também menos coletou. Número 1, 205, questão número 1. Vamos de atividade. Converse com seus pais ou responsáveis sobre os resíduos sólidos gerados e descartados na residência em que você vive. Em seguida, responda as questões abaixo. Letra A. Vocês fazem a separação dos resíduos sólidos que podem ser reciclados? Você faz isso na sua casa, aluno? Se você faz, você coloca que sim. Se não, você
coloca a resposta que você não faz a separação dos resíduos sólidos. Na letra B, o local onde vocês vivem é atendido pela coleta de resíduos sólidos? O local que você vive passa o caminhão de lixo para fazer a coleta desses resíduos? Letra C, as lixeiras são adequadas ao armazenamento dos resíduos? A lixeira da sua casa, ela é adequada para armazenar esses resíduos sólidos? Letra D. Vocês consideram que devem mudar alguma atitude em relação aos resíduos sólidos produzidos e descartados na sua residência? Você acha que deve mudar alguma atitude? Você acha que deve separar o plástico do metal, do vidro, do papel? Você acha que deve mudar alguma atitude em relação a isso? 2. Ligue cada sentença apresentada na coluna da esquerda à palavra que substitui o pontinho azul e completa a sentença corretamente. Na primeira frase nós temos você vai ligar lá para a coleta seletiva. A coleta seletiva recolhe materiais que podem ser reciclados. No segundo, os aterros sanitários são locais adequados à disposição dos resíduos sólidos. Você vai ligar o segundo lá para os aterros sanitários. Terceiro, os resíduos que não podem ser reciclados são separados para a coleta comum. E o último, o chorume é um líquido formado pela decomposição da matéria orgânica. Página 206. Em vários locais do Brasil, os resíduos sólidos são descartados de maneira incorreta, diretamente sobre o solo e a céu aberto, atraindo animais que podem transmitir doenças. Esses locais são chamados lixões. Você já viu algum lixão por aí, aluno? Saiba que eles estão inadequados, tá? Não é o correto. Letra A. Quais são os possíveis problemas ambientais causados pelos lixões? Que problemas ambientais são esses? Muito bem. Os resíduos são depositados diariamente no solo, eles vão contaminar o solo. Eles vão contaminar o solo, contaminar também as fontes de água que estão no subterrâneo, tá? Eles podem contaminar o solo, contaminar a água que está no subterrâneo. Letra B. Muitas pessoas, chamadas catadores, trabalham nos lixões recolhendo determinados tipos de materiais. Quais os riscos que essas pessoas estão expostas? Essas pessoas vão recolher papelão, alumínio para vender, são os catadores. Então, elas podem contrair doenças, né, porque estão tendo contato com o lixo e com o animal, né, que são transmissores de doenças. Elas podem se ferir, podem se contaminar com os objetos que são descartados de forma errada. Então, são inúmeras situações, tá, que esses catadores podem passar nesses lixões. Letra C. Por que os aterros sanitários são menos prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos quando comparado aos lixões? Então, é porque os aterros sanitários dão menos prejuízo ambiental, né? Porque os lixões, eles estão com os resíduos depositados sobre o solo. Então, já está contaminando o solo. No aterro sanitário, existe aquela camada de solo, e depois é uma outra camada que não deixa o lixo passar diretamente para o solo, tá bom? Página 207. Vamos falar sobre o que nós estudamos no capítulo. Nós, seres humanos, realizamos muitas atividades diariamente, que resultam na geração de inúmeros resíduos.
O saneamento básico é essencial para que esses resíduos tenham destino adequado e não poluam o ambiente que prejudicam os seres vivos. O saneamento básico é essencial para evitar a poluição do ambiente e para manter a saúde da população. Nas estações de tratamento de água, a água passa por diversos processos que a torna adequada ao consumo humano. O esgoto gerado nas residências é coletado por meio de tubulações e destinado às estações de tratamento de esgoto, nas quais é tratado e depois despejado em rios e mares. Os resíduos sólidos que não podem ser reaproveitados ou reciclados são destinados à coleta comum e encaminhados ao aterro sanitário. Então, esse capítulo ele é muito importante para termos mais informações sobre o saneamento básico, o descarte correto do lixo, sobre o tratamento de água, tratamento de esgoto, tá? Sabemos também que a água tratada ela é um direito de todos, mas que infelizmente não é realidade de muitos brasileiros ainda. Sobre a nossa saúde, né? Sobre como o lixo é prejudicial à nossa saúde, tudo bem? Então, bons estudos!